Então, agora sim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula aberta, Clínica como Espaço de Ser, a perspectiva rogeriana da relação terapêutica. O meu nome é Pedro, sou psicólogo, estou aqui com o meu amigaço aí de faculdade, de história, de academia, que é o Lucas Delfim. Nós vamos aí conduzir esse bate-papo com todos vocês que estão aqui conosco. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sei que não é fácil tirá-los da rotina de trabalho e da rotina de estudos, mas para poder aprofundar na reflexão sobre o nosso próprio trabalho enquanto terapeutas, enquanto aspirantes a psicólogos, é uma coisa que vale com certeza muito a pena. Eu, como psicólogo organizacional, eu falo nos meus treinamentos, né, que refletir sobre o trabalho também é trabalhar. Então, a gente poder parar para pensar sobre o que a gente está fazendo é uma coisa que realmente é muito importante, especificamente para a responsabilidade ética que a gente tem enquanto psicólogos. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem esse encontro. Pessoal, antes da gente se apresentar, né, formalmente, contar um pouco da nossa trajetória aqui com essa aula, as propostas de conteúdos dessa aula muito especial que a gente preparou, eu já quero começar com vocês com uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: em quais espaços ou em quais relações você sente que você consegue ser quem você é? Os meus alunos de humanismo sabem que eu já fiz essa pergunta para vocês, né, em aula. Então, onde que você sente que você pode ser você? E daí eu gostaria que você pensasse, sem pensar muito, vamos deixar um pouco o inconsciente falar aí, e você escreva no chat, coloca pra gente: eu sinto que em tal espaço eu consigo ser quem eu sou. Eu sinto que com determinada pessoa, com determinada relação, eu consigo ser quem eu sou. Pega o celular, exceto quem está dirigindo, tá? Pelo amor de Deus. Né? Mas quem está aí no computador, no celular, pega o celular e digita no chat onde você sente, em que relação que você sente que você pode ser quem você é. Escrevam aí, pessoal. E quem está assistindo gravado, pensa, pausa esse vídeo e pode falar: peraí, onde que eu sinto que eu posso ser quem eu sou? Né? Puxa, que coisa estranha. Será que tem algum lugar que eu sinto onde eu posso ser quem eu sou? Então, a gente está falando que em casa a gente consegue ser quem a gente é, com os pais, na terapia, né? A gente se sente bem, a Camila fala: eu me sinto bem na minha parte da prática clínica, né? Então, a Camila diz que sente que é quem ela é quando exerce a psicologia. Olha só que bacana, Camila, né? A Laura traz, né, amigos específicos, eu posso ser eu mesma com eles, familiares específicos, e na minha totalidade comigo mesma, né? Então, eu consigo ser eu mesma quando eu tô comigo. É justamente um pouco disso que a gente vai falar. Né? Então, pessoal, vocês estão dando vários exemplos aqui, muito bacanas, muito interessantes, de espaços e de relações nos quais a gente pode ser a gente mesmo, ou o que quer que isso signifique, né? Mas bate aqui no coração, bate uma autenticidade que fala: peraí, aqui nesse espaço, aqui nessa relação, eu sinto que eu tenho mais liberdade de ser quem eu sou. E a aposta que a gente vai fazer nessa aula, o que a gente vai tentar, né, convencer vocês, espero que vocês já estejam abertos para essa ideia, é de que a clínica, ou seja, o espaço psicoterapêutico, é o espaço onde nós, enquanto pacientes, e como a gente vai ver como terapeutas também, onde a gente pode ser quem a gente é. E às vezes a gente vai ter relatos, inclusive, de clientes que vão falar que às vezes a terapia é o único lugar onde essa pessoa pode ser quem ela é. Então tá aí uma responsabilidade, para além da técnica, para além da nossa profissão, uma responsabilidade ética e humana de respeitar esse espaço clínico como espaço das pessoas serem quem elas são. Então, se essa é a nossa aposta, e é fundamentalmente a aposta do próprio Rogers, né, que é o autor que vai embasar aí todo o nosso encontro de hoje, se o cliente pode ser quem ele é na clínica, essa é a nossa aposta, então qual que é a postura do terapeuta diante desse outro? Então, esse outro que está buscando ser ele mesmo, quem é essa pessoa que vai cuidar potencialmente, que vai, entre muitas aspas, tentar ajudar esse cliente? Quem que é esse terapeuta? Então, é pensando nessas discussões múltiplas aí entre o papel do terapeuta, a clínica como espaço de autenticidade desses sujeitos, que a gente traz para você a nossa aula aberta, a clínica como espaço de ser, a perspectiva rogeriana da relação terapêutica. Essa nossa aula de hoje, a gente brinca que é a aula zerinho. Então, é o início de um percurso formativo que a gente vai ter sobre no sentido de caminhando
na obra do Tornar-se Pessoa, do Rogers. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais desse percurso mais para frente, mas já fica o convite para que você saiba mais desse nosso grupo de estudos, curso, enfim, a gente vai falar mais disso para vocês, mas tenho certeza que se vocês gostarem dos conteúdos de hoje, muito possivelmente vocês vão se beneficiar do nosso percurso formativo, que se inicia daqui 2 semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, tá? Pessoal, o que a gente tem de objetivos hoje? Eu não sou leviano, enquanto psicólogo, a gente tem 1h30, menos até, para a gente poder aprofundar em muitos assuntos. Então, o que eu quero de vocês, psicólogos, estudantes de psicologia, nosso objetivo aqui, meio do Lucas, é que você saia daqui com uma boa reflexão, 2, 3, eu já estou no lucro. Eu quero que você saia daqui provocado, refletindo, né, sobre, peraí, como que é a minha prática? Se esse nosso encontro puder te iluminar, puder te dar um caminho para algum paciente que você já está atendendo, ou que te mobilize enquanto estudante de psicologia para aprofundar os seus estudos em abordagem centrada na pessoa, para mim, esse nosso encontro já valeu. E ótimo, e é claro, que se você tiver alguma reflexão aqui que sirva para a sua vida pessoal, puxa, aí é um ganha-ganha muito bacana também. Tá, pessoal, o nosso encontro, ele vai transitar entre vários espaços. A gente vai começar, enquanto tema, a discutir a noção de pessoa para Carl Rogers. Então, quando a gente fala que a clínica é um espaço onde nós podemos ser nós mesmos, o que significa ser uma pessoa? O que significa ser alguém para a perspectiva humanista? Aí, é claro, se a gente acredita que ser uma pessoa saudável, né, bacana, funcional, nas palavras de Rogers, a gente pode concretizar isso na psicoterapia. O que é a psicoterapia? O que é esse espaço que viabiliza que as pessoas sejam quem elas são? Óbvio, a gente tem que falar de quem é o terapeuta, quem é essa figura, que postura que esse profissional vai ter, que pode viabilizar ou impedir que esse cliente sinta que é ele mesmo em terapia. E aí, por fim, a gente vai poder falar do conceito e da ideia de clínica, que está muito maior, é muito mais ampla do que a mera ideia de psicoterapia, como a gente está associado. Quando a gente pensa, eu atendo clínica, né? Ou seja, eu faço atendimento. Não, o que a gente quer trazer é que clínica é uma postura, clínica é uma ética, clínica é uma visão de mundo e é uma visão de psicologia. E é claro, a gente vai abrir espaços para perguntas de vocês, para bate-papo ao longo desse encontro todo, tá? Como eu falei, esse nosso encontro é a aula 0 do nosso percurso formativo, que serão 8 encontros que se iniciarão daqui 2 semanas, no dia 11 de março. Então, nós vamos fazer uma trajetória de estudos sobre diversos temas em humanismo, utilizando como fio condutor a obra Tornar-se Pessoa. Mas a gente até já publicou em algumas artes aqui no nosso Instagram, né, colocando como um grupo de estudos do Tornar-se Pessoa, mas é muito mais do que isso. A gente vai utilizar essa obra-prima, né, essa obra maravilhosa do Rogers, como um trampolim para a gente discutir temas atuais na clínica, a clínica contemporânea. A gente vai poder trazer muito da relevância de Rogers, lá dos anos 50 e 60, para a atualidade das nossas questões, para a atualidade das nossas angústias, pós-pandêmicas, por exemplo. Então vai ser um percurso muito, muito bacana, né, que vai ter esse início, meio e fim com 8 encontros online, nas segundas-feiras, das 6h30 às 8, que é o horário que a gente já está fazendo aqui, tá bom? Eu espero que vocês façam parte desse percurso formativo, espero que vocês saiam daqui animados para participar, porque ele também está preparado com muito, muito carinho. Bom, pessoal, brevemente, vou me apresentar para todos vocês. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo clínico formado pela Federal de São Paulo, sou mestre em psicologia clínica pela PUC, sou técnico em teatro educativo, sou especialista em psicologia da educação, trabalho com educação parental, né, dentro da disciplina positiva, então estou dentro desse universo de educação, dentro desse universo de clínica. Então, Lucas, eu estava vendo que a gente está indo para 9 anos de formados, estou aqui de cabelo em pé fazendo essa conta, então 9 anos que eu estou aí em contato com esse universo de saúde mental, atendimento clínico, escolas, consultoria de empresas para capacitar empresas para a saúde mental, e sigo nesse caminho apaixonado, fascinado pelo humanismo, porque eu acredito que quanto mais o tempo passa, mais essa terceira onda na psicologia ainda mantém-se extremamente relevante. Lucas, conta um pouquinho para nós de você.
Queria dizer que eu estava lendo as respostas, né? Apareceu muito família, alguns amigos específicos. Achei interessante que a pessoa com ela mesma, né, também se sente ela mesma. Achei interessante essas respostas. Quem sabe depois da aula a gente possa comentar as respostas, né? Ver se as pessoas ainda estão percebendo da mesma forma, se continuam reiterando as suas respostas. Gente, eu vou deixar aqui no chat o link da lista de presença, vou deixar fixado, tá? Se você se inscreveu pelo formulário, é só deixar o seu e-mail que você usou. Se você está chegando agora sem se inscrever, você vai precisar colocar seu nome, seu WhatsApp, beleza? Eu vou passar rápido aqui pela minha apresentação, eu estou ansioso para começar a aula. Bom, me formei com o Pedro na Unifesp, tenho título de especialista em psicologia social pelo Conselho Federal de Psicologia, fiz minha especialização em semiótica e análise do discurso na FAMESP, estou fazendo especialização em psicologia humanista com abordagem centrada na pessoa, que a Gemima falou que fez também, né, na Unileia. Depois a gente pode trocar umas figurinhas. E tem esse aperfeiçoamento também em saúde mental e em atenção psicossocial de adolescentes e jovens pela Fiocruz. O que mais, Pedro? Estamos aí Quero juntos, né? ir para Cheio aula, cara. de atuações aí, né? Então, o Lucas já trabalhou em vários locais, trabalha muito próximo da prefeitura, ou seja, vê uma certa realidade específica que o psicólogo trabalha na rede pública, só ele consegue enxergar. Eu trabalho na Clínica Humanitas com alguns colegas aí, então tenho Poliana, tenho Vânia, tenho Gemima, colegas aí na Clínica Humanitas, que é uma clínica de serviços integrados em saúde e educação. Trabalho na clínica Kairos Psicologia com o Lucas, né, atendendo online. Sou diretor pedagógico da Escola FISC, sou professor universitário no curso de psicologia, fui o coordenador de curso de graduação em psicologia da Faculdade de Santo Antônio por 2 anos, e agora faço o que eu mais gosto, que é dar aula mesmo, de introdução à filosofia, psicologia da saúde, humanismo, técnicas em humanismo. Então, estou dentro desse universo aí universitário também, discutindo e pensando esses temas de saúde mental, especificamente abordagem centrada na pessoa. Eu e o Lucas, a gente faz parte da Kairos Psicologia, que eu vou deixar para vocês depois no grupo, né, que conheçam mais. Lá a gente já está oferecendo grupos de supervisão, né, com uma colega nossa que é a Mirella, supervisão dentro da abordagem junguiana. Eu e o Lucas, a gente está estrategizando aí, né, bolando uma supervisão institucional sem abordagem, uma perspectiva transdisciplinar. Temos supervisão individual também, enfim, é um espaço bacana para vocês poderem se manter em contato com a gente. Alguns recados para a nossa aula são, obviamente, que essa aula gera um certificado de participação de vocês, que vai ser produzido mediante a sua participação, a sua presença aí nesse link que o Lucas disponibilizou no chat. Essa aula será gravada, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente vai mandar esse link de gravação para vocês. Essa aula é introdutória ao percurso formativo e, finalmente, temos alguns presentes para vocês, para a gente poder começar esse encontro muito bem, muito animados. Lucas, você quer falar dos nossos presentes? Falar rapidamente dos presentes, porque eu estou muito ansioso para entrar na aula, Pedro. Não tem ideia. Gente, como forma de celebrar, né, o interesse das pessoas nesses assuntos que a gente está começando a discutir com a aula de hoje, bota aí. Cadê o primeiro presente? Quero ver. Então, para quem está presente hoje na aula, amanhã a gente vai mandar por e-mail de vocês, quem está presente, ou seja, preencheu a lista de presença, um link de avaliação da aula, porque a gente quer também ouvir o feedback de vocês. E aí, entre as pessoas que estiveram presentes e que responderem a este questionário de avaliação, que é coisa rápida, a gente vai sortear uma bolsa para o nosso percurso formativo de Tornar essa Pessoa, que começa daqui a 2 semanas, neste mesmo horário. Então, você vai poder participar gratuitamente. Próximo presente, para quem já temos alguns inscritos no Tornar-se Pessoa, no percurso formativo, tá? As inscrições estão abertas até dia 3 ou 4, a gente confirma para vocês depois. Mas para quem se inscrever e pagar até o dia 29, a gente também vai sortear uma edição do Tornar-se Pessoa, que está aqui no plástico, bonitinho, esperando um novo dono que vai ser um companheiro de aventuras aí para o nosso percurso formativo. Então, são esses os recados. A gente vai reforçar isso no e-mail que a gente vai mandar para vocês, junto com o formulário de avaliação da aula, beleza? Então, perfeito. Então, só revisando, a bolsa, né, a gratuidade para poder participar do percurso é para quem está presente na aula hoje, vai ser sorteado, e para quem se inscrever para o curso, vai ter a possibilidade de ganhar o livro também. O livro vai ser enviado para sua casa, a gente vai pagar frete, vai pagar tudo, vai chegar bonitinho, para que você possa ter o livro em mãos
para acompanhar junto conosco no percurso formativo. Gostaram? Bacana, né, pessoal? Bom, seguimos aí fazendo um combinado para o nosso encontro de hoje. O que eu quero combinar com vocês? Estejam presentes, vivos, acordados, plena segunda-feira, vamos botar a nossa cabeça e nosso coração para estarmos presentes aqui. Eu sei que o celular é muito convidativo, eu sei que o WhatsApp fica chamando com várias notificações. Queria convidar que vocês se dedicassem de corpo e alma aqui para estarem presentes. Obviamente, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, se assim desejarem, podem levantar a mão, né, virtualmente, abrir o microfone ou escrever no chat, se você quiser. Pedro, fala mais sobre aquele assunto. Lucas, queria entender se isso se aplica à minha prática clínica. Aqui a gente não vai poder necessariamente abrir grandes casos clínicos. Olha, deixa eu te contar de um paciente meu, lá na infância dele. A gente não vai conseguir fazer esse grande recorte de caso clínico, mas é sim um espaço para a gente poder trocar dentro da teoria que a gente está abordando, né? Se vocês quiserem, façam anotações. Eu falo para os meus alunos, eu tenho mal de professor universitário, então eu amo ver as pessoas anotarem coisas. Então, se você quiser anotar uma coisa no seu coração, no bloco de notas, anotar no pelo do seu cachorro, para toda vez que você olhar no seu cachorro, você lembrar de Rogers, pode anotar. E é claro, quem quiser, quem puder, tá de câmera aberta, para que a gente tente diminuir esse gap, essa distância tecnológica que a gente tem. A gente vai ficar muito feliz de poder trocar com todos vocês. Pessoal, a gente entra dentro dessa perspectiva da nossa aula, então, que é tornar-se pessoa. Rogers foi muito genial em usar esse verbo, né, em usar essa palavra para descrever o fenômeno que ele via na clínica, que era das pessoas tornando-se elas mesmas. Então, não havia uma concepção de humano, uma concepção de sujeito tão cuidadosa e tão surpreendente como essa que Rogers propôs ali na década de 50 e 60, e que vai basicamente pautar toda a visão de humano, a visão de mundo que Rogers constrói na sua obra, a ideia de que os seres humanos podem tornar-se eles próprios. Bom, Rogers vem aí, né, bebendo do próprio existencialismo, da própria filosofia existencialista, que tem como uma figura central o Kierkegaard, certo, Lucas? A ideia de ser quem a gente é justamente o oposto de desespero para o Kierkegaard, certo? A gente não vai, obviamente, aprofundar nas questões epistemológicas, né, da psicologia humanista ou da abordagem centrada na pessoa, mas acho que é importante a gente ter em mente que a psicologia humanista e o Rogers, principalmente, tem uma influência muito forte da fenomenologia, né, do Husserl e do Heidegger, e do existencialismo, né? O Rogers acabou tendo contato com o existencialismo mais para o final da sua trajetória, né, com Sartre, né, que estava em voga na época, né, com uma celebridade, né, um filósofo pop, talvez o Leandro Carnal da época, né, ou alguma coisa assim, mas eram ideias do Sartre que vinham, né, de Nietzsche, do Kierkegaard, né, autores de um século antes, que já vinham pensando a questão da angústia humana, né, em vários sentidos. Então, uma das ideias do Kierkegaard que ele aborda ao longo da obra dele, e que o Rogers vai utilizar como referência para pensar essa questão do ser pessoa, é essa ideia do Kierkegaard de que ser quem não se é a forma mais profunda de desespero que alguém pode vivenciar. E, por outro lado, o oposto do desespero para o Kierkegaard seria desejar ser quem realmente se é. Então, o Rogers, quando ele fala de diversos casos clínicos, diversas situações de problemas de adaptação das pessoas, em algum momento da trajetória dele, ele entende que todas essas situações, dificuldades, transtornos, no fundo, estão vinculados a uma questão maior, subjacente, que é a busca da pessoa por ser quem ela é, né? Que parece uma coisa banal, né? Se você é uma pessoa, eu falo, não, óbvio que eu sou uma pessoa, né? Para o Rogers, ser pessoa é algo muito mais, né? Então, eu acho que é abordar o que é esse muito mais, que é o que a gente pretende fazer nessa primeira sessão da aula. Perfeito. Nesse contexto, Lucas, você traz para nós também a ideia de valores operativos, né? Ou seja, quais valores eu utilizo como referência para pautar a minha própria noção de sujeito, a minha própria noção de identidade, que é até uma noção que Rogers vai desconstruir depois, em contraposição a valores concebidos ou valores de expectativas sociais, né? A gente poderia até ter toda uma leitura, uma outra aula
para pensar como a psicanálise vai entender a necessidade dos primeiros valores concebidos para constituir um ego primitivo aí, mas Rogers vai entender de uma certa outra maneira. Como que você enxerga isso, Lucas? É que esse é um esquema bastante simples que a gente desenvolveu para tentar pensar com vocês o que é, o que não é ser uma pessoa, né? Ou seja, qual que é o oposto daquilo que o Rogers está entendendo que é ser pessoa, que é desenvolver suas potencialidades, encontrar um estado ali de equilíbrio em saúde. Então, a gente vai trabalhar principalmente com dois tipos de valores, né? Os valores operativos, que dão a partir da nossa experiência organísmica, ou seja, a coisa mais rudimentar, né, que a gente consegue compartilhar com animais, com qualquer cultura, que é necessidade de fome, né? Se a gente for pensar na pirâmide de Maslow, a gente pode entender que as necessidades humanas são lacunas aí da nossa existência que a gente vai buscar preencher. Então, a fome, o vínculo social, o sexo, o amor, o reconhecimento, né? E para o Rogers, a gente, na nossa experiência, a gente é capaz de desenvolver esses valores operativos que partem da nossa experiência, né? Quer dizer, você colocar o dedo na tomada, entender que aquilo dá choque, e aí dá para fazer uma interface legal com as ciências comportamentais, né? Com behaviorismo. E em oposição aos valores operativos, a gente teria os valores concebidos, né? Então, assim, qualquer tipo de ideia que paute escolhas, né? Esse é o conceito de valores que são criados na sociedade, na cultura, né? Então a gente pode pensar em questões de gênero. Então a mulher, ela precisa ter uma vocação para cuidar do outro. O homem não pode demonstrar os seus sentimentos, não pode demonstrar a sua fraqueza. Então esse tipo de ideologia, talvez, compõe isso que a gente chama de valores concebidos. E os valores, no final das contas, são o que dirigem as nossas preferências, nossas escolhas, como a gente se sente, as nossas opiniões, nossos comportamentos. Então, o problema para o Rogers. Peraí, calma, não coloca o Drake ainda. O problema para o Rogers é que esses valores concebidos que a gente vai introjetando ao longo da nossa vida, eles muitas vezes nos impedem da gente ter uma existência mais plena, mais livre, né, em contato com aquilo que faz sentido para a gente. Agora, Pode ir o Drake? Pode ir? sim. Então, a gente entende que memes às vezes são muito didáticos, né? Então, nessa apresentação vocês vão encontrar alguns. Esse meme do Drake é famoso porque, né, no primeiro ato, né, ele recusa alguma coisa que a maioria de nós acharia que é boa para aceitar uma outra. Então, nesse sentido, a maioria de nós, né, a maioria das pessoas, ela escolhe, sente, pensa ou age em consonância com a minha experiência, respeitando a minha percepção e confiando em minha capacidade de discernir o que é melhor para mim. Então a gente recusa essa primeira ideia de que a gente deve nos pautar a partir daquilo que a nossa experiência nos diz, de como a gente percebe a realidade, de como a gente se sente, para a gente poder agir de acordo com isso. Em detrimento disso, a maioria de nós acaba escolhendo, sentindo, pensando e agindo de acordo com as normas sociais, com expectativas culturais e familiares, que a gente introjeta até o ponto que a gente chama de nossa, né? Então, assim, tem ideias tão presentes, né, na nossa cabeça, que a gente acha que a gente é aquela ideia, né? E aí quando a gente está em terapia, principalmente, a gente começa a perceber que, opa, essa ideia aqui não é minha, né? Quando que isso entrou na minha cabeça e eu achei que isso me definia, né? Ou que isso fazia sentido para mim. Então, a nossa ideia em terapia seria justamente inverter esse frame aí, né? Então, então já até esbarrando na sessão de psicoterapia, mas ainda não, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o que é ser pessoa. Mas então, em terapia, a gente tentaria inverter essa lógica, né? Para a pessoa poder escolher a partir da sua experiência, né? Sem valorizar excessivamente ideais que às vezes não fazem sentido para ela, que fazem ela se ferrar na vida e que às vezes estão tão enraizados que a gente acaba achando que aquilo representa quem a gente é, né? Bom, nesse contexto, a gente tem uma própria citação do Nietzsche, né, que traz para nós, lá no Zaratustra, se eu não me engano, né, que quando a sociedade lhe diz, tu deves, o leão responde, não devo. A recusa é o primeiro passo. Ela cria espaço a um deslocamento, uma margem de manobra. Criar liberdade para si é um sagrado.
não também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Ou seja, a ideia de que é necessário, num primeiro momento, né, de reorganização, né, de atualização dessa identidade, desse sujeito, a recusa de alguns valores que talvez ele não tinha percebido que não necessariamente eram dele, né? E daí, claro, a gente não está operando aqui com referenciais de uma essência de identidade ou com uma profundeza de identidade, mas a gente está falando justamente dessa experiência que até a própria esquizoanálise vai dar o nome de devir, né? Ou que outros autores vão dar como experiência organísmica, que é a experiência do próprio organismo e da própria experiência de estar vivo, né? Claro, utilizando da memória, utilizando da virtualidade, da consciência, mas a partir do que é o que Rogers chama, né, do campo fenomenológico de experiências, a gente pautar as nossas decisões, né? Mais do que um eixo referencial histórico, frequentemente ideológico, e que, como a gente vai ver na nossa sociedade, às vezes está muito mais a serviço da manutenção de uma certa alienação em relação a si mesmo, do que propriamente valores e ideais sociais que estão a serviço dessa autenticidade individual de cada um de nós, né? E aí, Rogers vai trazer para nós que essa recusa das imposições é um processo psicoterapêutico que vai caminhar para que as pessoas tornem-se quem elas são. E aí, Rogers vai fazer uma proposta ousada, né? Uma proposta que, inclusive, há críticas a ela em algum lugar, mas a gente aposta muito nela, de que o tornar-se pessoa é um processo que acontece em psicoterapia, onde o sujeito vai sair de posições de excessiva rigidez, de excessiva simplicidade de pensamento, de dependência a objetos ou relações, de uma excessiva solidão, de uma repetição de comportamento ou de uma certa imaturidade, né? Ou seja, os nossos sintomas para Freud, para Rogers, estão profundamente associados a uma fixação nessa postura em relação à vida, né? Então, para Rogers, o nosso adoecimento é um mau funcionamento da nossa posição em relação à vida, né? E daí Rogers vai dizer que conforme nós nos tornamos quem somos e aceitamos o processo de autodescoberta, a gente naturalmente caminha para maior flexibilidade, para maior complexidade de pensamento, uma maior independência dos outros ou dos objetos, e daí a gente vai sair justamente de um estado de solidão para justamente um espaço de como eu me entendo como eu mesmo, eu sou capaz de me vincular mais e melhor, né? Então, é meio paradoxal que conforme você vai tendo esse processo, que talvez Jung chamasse de individuação, né, esse processo de subjetivação individual, quanto mais a gente vai se tornando a gente mesmo, mais a gente é capaz de se conectar com os outros, e não menos. Então, Rogers é muito bacana porque ele entende que uma relação precisa disso, precisa de dois sujeitos, precisa de duas pessoas. Agora, se o outro, para mim, é um objeto de satisfação, um objeto de desejo, então eu não estou numa relação sujeito-sujeito, eu estou numa relação, né, um pouco paranoide de o outro é um pedaço de mim, né, e não o outro como algo inteiro. E aí, naturalmente, Rogers vai relatar ao longo da sua obra diversas situações de extrema criatividade dos seus pacientes, né, reinventando a sua relação com determinados comportamentos abusivos, né, de vícios, enfim, e vão, de fato, ter mais mobilidade subjetiva, né, ou seja, vai ter mais gordura interna para que ele possa brincar com a própria experiência de ser si mesmo, né, tendo maior flexibilidade. A última coisa que eu queria falar, antes da gente passar para o próximo slide, é que eu tenho os meus colegas aqui da TCC, da linha comportamental, né, e daí é claro que aqui a gente vai colar com vocês dentro da ideia de flexibilidade psicológica, né, ou com a ideia de que, de fato, caminha-se para um lugar de maior jogo psíquico, né, jogo subjetivo, no sentido de ter mais folga nesse espaço psíquico, né, inclusive o próprio pensamento acelerado, algumas manifestações de ansiedade, é uma certa rigidez, né, de pensamento de falar, vai dar errado, não tem outra possibilidade de dar certo, né, a não ser dar errado. Quando a gente vai caminhando para um estado de pessoa que Rogers vai chamar de mais funcional, a gente vai entender, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas eu tenho um certo senso de identidade de que eu sobrevivo, apesar de algum infortúnio que possa ser que aconteça. E Rogers começa a estudar
os seus pacientes, ele começa a ver o que dá certo em psicoterapia, né, com seus muitos atendimentos lá nos Estados Unidos, e ele elege 5 grandes características que ele vê presentes nas pessoas que ele entende como pessoas funcionais, né? Funcionais não quer dizer alta performance, funcional não quer dizer uma pessoa que está lá trabalhando muito, funcional quer dizer assim, a pessoa que está no processo de florescimento de si mesma. Ele vai falar que esse florescimento tem a ver com 5 movimentos, né? Um primeiro movimento básico para ele, que tem a ver lá com aquela abertura para a experiência, né? A recusa do que é imposto socialmente, é justamente isso, esse sujeito que está aberto, está curioso para experimentar as coisas, né? Esse sujeito vai, inclusive, ter cada vez mais confiança no próprio organismo e nas próprias emoções. A gente atende pacientes, clientes que chegam para nós com muita falta de autoconfiança. E autoconfiança não é assim, será que eu estou bonito hoje? Não é. É uma confiança assim, o meu corpo é capaz de aguentar essa emoção, de aguentar no sentido de sustentar essa angústia, sustentar esse desespero. E talvez essa seja uma experiência tão avassaladoramente assustadora que esse sujeito não dá conta de experienciar, né? Essa confiança de que ele sobrevive após uma ansiedade, após uma tristeza, né? E daí esse terapeuta vai, inclusive, ajudá-lo a dizer que você dá conta, você aguenta, cabe dentro da sua alma essa experiência de emoção que você está sentindo, né? E aí, claro, esse sujeito vai começar a desenvolver um foco interno de avaliação, né? E daí a gente brinca, né? Eu sou educador parental, então eu capacito famílias para cuidarem melhor das crianças, né? Dentro de um contexto educativo, né? Gentil e firme ao mesmo tempo. E daí a gente tem aquela cena clássica, né? Da criança que chega pro pai e fala: olha, pai, olha o desenho que eu fiz. Qual que é a primeira coisa que dá vontade da gente falar? Que desenho lindo, minha filha, olha só, coisa ótima, né? E ok, tá tudo bem, a gente pode falar isso. Mas na disciplina positiva, e aqui trazendo humanismo para essa cena, a gente poderia perguntar para essa criança, antes da gente falar se está bonito ou não, para nós, perguntar, e você, criança, o que você achou do seu desenho? E quando você começa a fazer isso para a criança não sabe muito operar, porque ela não tem um foco interno de avaliação do desenho. Ela tem o foco dos pais. E ela tem que parar para pensar, eu me dediquei, ou eu gostei, ou essa parte ficou boa, ou essa parte ficou ruim. Então, é um exemplo da infância, mas que eu acho que opera muito nos nossos comportamentos, né? Da gente querer a aprovação dos nossos parceiros, parceiras, frequentemente querer a aprovação do nosso terapeuta. Então, os nossos pacientes, nossos clientes tipo A, sabe aquele paciente assim, eu vou ser o melhor cliente? Porque eu sou muito maduro, e essa pessoa está performando ali porque tem um foco externo de avaliação das suas próprias experiências, né? Um quarto item que Roger vai colocar para nós que é muito importante, que é quando esse sujeito começa a gostar da experiência de desconstrução, quando ele começa a gostar da experiência de, num certo pedaço, de não saber quem ele é, ou de entender que ele está em mutação, né? Então ele começa a abandonar a rigidez da ideia de uma identidade fixa e passa a acompanhar o processo de devir, o processo de, né, e constantemente se atualizando, né? E daí, claro, esse sujeito precisa, para Rogers, ter um conceito, ter um valor positivo de si. Ele precisa, em alguma medida, acreditar que ele não necessariamente é bom, não necessariamente ele é moralmente correto, mas esse sujeito precisa acreditar que ele tem valor para si próprio, né? E esse é um valor que, se esse sujeito não tem, potencialmente é a relação terapêutica que vai viabilizar que esse sujeito tenha. E aí tá, né, toda uma discussão mais grave, mais delicada, em relação ao suicídio, em relação a desafios de manutenção da própria vida, que vem em algum lugar atravessados por uma falta desse conceito positivo de si. A gente pode aprofundar nisso mais para frente. Mas a gente termina essa ideia de pessoa funcional com essa noção, né? Quando você percebe que você não é mais você, que você está virando outra coisa, isso te deprime ou isso te alegra? Né? Quando você percebe que você não sabe muito bem, você está virando outra coisa, as experiências de vida estão mexendo contigo, você está em ebulição. Isso é uma coisa que te assusta ou uma coisa que pode te dar prazer?
né? E aí, Rogers vai trazer para nós esse maior paradoxo do psiquismo, né? Que quando a gente consegue aceitar quem a gente é, aí a gente consegue mudar, né? E aqui é uma noção de resistência totalmente diferente para a psicanálise, né? É uma resistência à mudança, né? E de quando eu integro aquilo que eu estou justamente resistindo dentro de mim, quando eu integro essa parte, essa integração permite que eu olhe para mim mesmo de outra forma e naturalmente, segundo Rogers, a gente começa a mudar. É por aí, Lucas? O que está passando na sua cabeça pensante? Conta para nós. Assim, a gente já viu essa aula várias vezes, né? Porque a gente estava preparando ela, mas eu tô ouvindo agora com ar de novidade, que é bem interessante, né? Porque de fato é um paradoxo, né? Se você for pensar nesses 5 aspectos da pessoa funcional, parece que ao mesmo tempo que existe um reinvestimento em si mesmo, em termos de trazer o foco de avaliação para si, da autoestima, né? Do autoconceito, confiar na sua capacidade de tomar decisões. Ao mesmo tempo, esse si não é um self pesado, né? Monolítico, aquela coisa que se arrasta, né? Aquela pessoa que é ela, né? Assim, é síndrome de Gabriela, né? Que nasceu assim, cresceu assim, vive assim, você sempre assim. É um paradoxo porque ao mesmo tempo que você investe em si mesmo, esse si mesmo começa a se tornar mais etéreo, né? Começa a se tornar mais flexível, mais leve, ao ponto da gente abrir mão, né? Parcialmente pelo menos, da ideia de identidade, né? Da ideia de que eu sou isso, né? Então, que outros autores, desde a filosofia até a neuropsicologia, vão pensar como essa ideia de self está relacionada aos adoecimentos mais comuns, né, como a ansiedade, como a depressão, e que uma postura mais livre, né, a gente trouxe essa citação do Nietzsche, né, que são os 3 estágios de transformação, assim falava Zaratustra. O primeiro é o camelo, né? O segundo é o leão, que é se falar não e poder recusar certas imposições, pelo menos para você ter uma margem para você falar, bom, então agora sou eu comigo mesmo e eu que vou poder escolher. E o terceiro estágio é a criança, né? E o Deleuze também fala de criança, o Maslow fala dessa ideia da infância como um período de liberdade existencial, né? De seguir a si mesma sem precisar ser alguém especificamente. Então são ideias bastante interessantes, bastante profundas, bastante bonitas e bastante instigantes, né? Acho que acima de tudo, porque a gente vive num momento em que essa ideia de identidade, de self é cada vez mais valorizada, né? E aí vem umas ideias que vão um pouco contra isso e a gente fica meio bugado, né? Mas acho que a gente está aqui para se provocar, né? Provocar o pensamento e a nossa prática. Bom, eu acredito que a gente fecha aqui um bloco, né, importante de pensar o sujeito. Então a gente quis muito brevemente, a gente teve um desafio que aqui falar pouquíssimo de 4 grandes blocos, que é o que é uma pessoa para Rogers, psicoterapia, o psicólogo, é muito assunto. Então aqui a gente quis dar um panorama do que Rogers considera que é, entre muitas aspas, eu vou brincar aqui, o objetivo da terapia, ou assim, o caminho natural, né? Todas as terapias apontam para Roma, né? Todas as terapias vão apontar para um sujeito que é mais capaz de aceitar a si mesmo, é mais capaz de ter curiosidade em relação à sua própria experiência e que começa a pautar suas escolhas, não num grande eu com letra maiúscula, eu mando agora sobre o mundo e agora eu sei o que é certo e o que é errado, mas é um eu justamente muito mais humilde, um eu muito mais não sei o que estou fazendo nesse universo aqui, e a partir desse não saber que eu posso começar a descobrir e fazer melhores escolhas. Rogers tem como centro, né, tem como farol, tem como luneta para interpretar a realidade, o espaço de psicoterapia, né? Então, para quem está aqui de primeira viagem, né, tá falando, Rogers, quem que é esse cara? Né? Rogers foi esse grande psicoterapeuta americano, né, que teve o seu auge aí de pensamento, de obras, nos anos 50, 60 e 70, e que vai entender a psicoterapia como um espaço muito diferente daquele espaço que os seus colegas comportamentalistas ou da psicodinâmica, né, da psicanálise, eles entendiam. Então, Rogers, junto com outros estudiosos, né, como o próprio Maslow, eles começam a ficar um pouco insatisfeitos com essas ditas 2 grandes abordagens, né, de clínica que focavam, segundo esses novos autores, né, focavam excessivamente na técnica psicoterapêutica, ou no diagnóstico clínico,
ou que tinham como modelo, né, para estruturar a sua prática, o modelo biomédico, né, ou seja, o modelo biológico especificamente, o modelo de excesso foco na doença, né, e na patologia. Né, isso tanto para o comportamentalismo quanto para a psicanálise. Então, Rogers vai falar, olha, a gente está compartimentalizando esse sujeito, a gente está colocando esse sujeito dentro de diagnósticos específicos, de práticas específicas, que ainda colocam esse terapeuta num lugar muito superior, e a gente está esquecendo que antes dessas várias camadas, né, que são em determinados momentos necessários para a prática clínica, né, as camadas do diagnóstico, a camada da intervenção psiquiátrica, por exemplo, os remédios, a gente entende que essa é uma experiência de contato entre dois seres humanos. E que mais do que isso, esse contato de um sujeito, né, com outro sujeito pode resultar numa experiência que Rogers diz que é a experiência de poder, ou seja, olha lá, presta atenção, a experiência de ser permitido, de ser viabilizada a experiência de ser quem você é. Né? Todo mundo aqui já teve a experiência contrária. Você foi no médico e claramente você não era quem você era. Você era um número para esse médico, você era a sua dengue, você era o seu Covid, você era um sintoma. Né? Você não era quem você era. Né? E Rogers começa a perceber que a psicoterapia pode ser esse espaço. Então, para Rogers, a psicoterapia é simultaneamente. Primeiro, vocês estão comigo? Estamos aqui conectados em Rogers? Sim? Beleza, pessoal. Nós temos aí Rogers entendendo a terapia como esse campo fenomenológico, ou seja, esse campo onde os fenômenos psíquicos acontecem, ou seja, é um espaço muito especial de manifestação desse campo da consciência, ou seja, eu tenho um sujeito na minha frente, está experienciando coisas, eu vejo essas coisas, ele me relata essas coisas, e eu, enquanto terapeuta, estou sentindo coisas em relação a esse paciente. Então, é dado um campo fenomenológico típico da relação. É essa uma das inovações do Rogers. Rogers se debruça sobre como que 1 mais 1 dá 3, né? Como que uma pessoa mais outra dá uma outra coisa que não é necessariamente a soma das partes, né? Justamente porque a psicoterapia é uma experiência humana profunda, é uma experiência humana antes de qualquer outra coisa. E, obviamente, como eu falei, a psicoterapia é o observatório através do qual Rogers vai fazer as suas suposições. Então, a psicoterapia também é um método investigativo. É através dessas 3 frentes aí de produção acadêmica que Rogers vai constituir aquilo que a gente chama como abordagem centrada na pessoa. O próprio Rogers nem queria que os seus escritos, que as suas propostas fossem interpretadas como uma abordagem em psicoterapia. E aqui a gente traz uma visão muito central para todos de vocês. Colegas psicanalistas, colegas cognitivos comportamentais, eu estou falando com vocês, tá bom? Inclusive meus colegas do humanismo também. Vamos pensar na diferença entre a dita psicologia humanista, a famosa terceira onda na psicologia, essa formação que a gente faz especialização nela, bate no peito e diz, olha, eu sou terapeuta com abordagem centrada na pessoa, atendo nessa linha, que é diferente daquela. Então, uma certa redução, né, do próprio campo epistemológico da psicologia. Isso é uma visão. E outra coisa é aquilo que Rogers, que é o criador da parada, né, tinha proposto para a psicologia, que era que não fosse uma linha, mas que o humanismo fosse uma postura dentro da psicologia. Uma postura essa que pode ser levada para qualquer campo e para qualquer linha. Essa que é a grande sacada. Rogers é um dos primeiros, assim como um autor que a gente vai ver mais para o final, um autor muito bacana, vai ter gente que vai começar a pensar, peraí, depende da qualidade humana desse terapeuta, a qualidade da terapia, e não necessariamente a aplicação de determinadas técnicas. Então, é aí que está a inovação de Rogers. Então, é a terceira onda na psicologia, não porque é 1, 2, agora é a terceira. Não, é porque ela está rompendo com a própria ideia de abordagem. E é isso que é muito bacana de Rogers, e essa é a atualidade dele, pensando em transdisciplinaridade, pensando na transversalidade das abordagens clínicas, que é uma coisa que a gente vai ver muito hoje. Mas, assim, eu queria realmente que vocês colocassem a mão, assim, na consciência acadêmica de vocês, para a gente pensar que o humanismo não é necessariamente
subscrever as ideias e aos escritos de Rogers, mas é muito mais do que isso, uma formação do psicólogo enquanto postura que ele pode levar para qualquer outro lugar. Diga lá, Lucas. Pensando nos inscritos que são pessoas interessadas, né, e buscando democratizar talvez essa discussão para que se torne mais acessível, né, para quem não necessariamente está estudando isso, né, ou já estudou. Acho que só uma observação que obviamente também não vamos conseguir explorar a fundo hoje, mas a nossa ideia de ser humano que a gente tem hoje, ela é muito recente, né, na história da humanidade. Então, se a gente for pensar que depois da Segunda Guerra Mundial, né, isso menos de 100 anos atrás, menos de 100 anos atrás? 100 anos atrás, né, Primeira Guerra Mundial, depois Segunda. Essa ideia de ser humano que vem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vem com o Tribunal de Nuremberg, né, uma ideia de ser humano como alguém que tem o direito de ser feliz, o direito de se realizar, de se desenvolver, é uma coisa que é extremamente atual, né? Então, acho que o caráter disruptivo do Rogers é porque ele também surge nessa mesma época em que o Ocidente, pelo menos, está repensando assim, o que é o ser humano? Então, assim, a gente pode exterminar milhares de seres humanos, a gente não pode, a gente pode fazer experimentos sem eles saberem. Então, todas essas discussões estavam em pauta quando o Rogers estava escrevendo, né? Então, ele captura de alguma forma assim essa inovação, esse sopro de humanidade aí, e a gente consegue perceber que isso atinge a psicanálise, atinge o behaviorismo, né? Então, ideias, por exemplo, como empatia, né, como o acolhimento, o calor, né, são ideias que são tipicamente rogerianas, mas que hoje você consegue ver profissionais de todas as abordagens fazendo uso delas, né? Seja por identificação pessoal ou teórica, mas a gente vê que esse rótulo, né, de psicologia humanista é uma coisa que alguns autores vão entender que é temporário, né? E que o legado da psicologia humanista, na verdade, seria injetar esse humanismo na psicologia que 100 anos atrás era fazer experimento, para ver se estava quente, se estava frio, né? Então, quando vem a fenomenologia, quer dizer, a gente reconhecer que o relato de outra pessoa, né, que a percepção que aquela pessoa tem da realidade é um dado e que pode ser estudado e que tem validade, né, e que a gente opera a clínica a partir da percepção do outro sobre a realidade, que não necessariamente é a realidade dos fatos, né? Então, quando alguém fala, porque minha mãe é assim, não interessa pra gente se a mãe realmente é assim, interessa porque a pessoa sente que a mãe é assim. Então, acho que a herança fenomenológica está um pouco nisso, né? Que é a percepção da pessoa e que ela tem a validade, que ela tem a pertinência dela. E o humanismo vem aí para contaminar, talvez, outras linhas de psicoterapia. O Rogers tem essa própria visão, né, Lucas? Que é uma visão que rompe também, assim, pensando nos autores da época, né? A ideia de que o cliente, ele é especialista em si mesmo. Ele é especialista na própria dor, né? Então, ninguém conhece mais a experiência do cliente do que ele próprio. O que é totalmente contrário ao modelo biomédico, né? Que, assim, eu sei o que você tem. E você não sabe, então eu vou te dizer. E os clientes vêm com essa demanda, doutor, me diz o que eu tenho. Né? Eu tenho TDAH, eu não tenho? Ou seja, ele nos coloca como esse eixo externo de avaliação. Então, provocar esse sujeito para pensar por si mesmo, e mais do que pensar por si mesmo, sentir por si mesmo, é uma grande inovação que Rogers nos traz. E eu fico muito chateado, Lucas, que a ideia do humanismo, às vezes, foi para muitos lugares, foi até para o lugar mais capitalista, que é a administração. Então, você vai no curso de administração, você estuda a pirâmide de Maslow, você estuda umas coisas de motivação, e na própria psicologia, às vezes, psicanalistas não sabem, comportamentalistas não sabem, e daí na própria fonte onde ela nasceu, os próprios psicólogos não bebem dessa fonte, né? Então uma provocação aqui que a gente faz para vocês, e que a gente, né, leva para um conceito importante para Rogers, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é um conceito-chave para nós, que é o que Rogers vai chamar de tendência atualizante, né? Ou seja, a ideia de que os sujeitos, uma vez respeitados dentro desse contexto, vão, e aqui está o sublinhado, grifado, né, lupa em cima dessa palavra, que os sujeitos vão em psicoterapia, ou fora dela, naturalmente caminhar para lugares de autodesenvolvimento. Então é uma visão muito diferente, talvez, da neurose estrutural do Freud, que naturalmente somos todos bugados, né? Rogers vai apresentar uma outra ideia de que o ser humano, né? E eu coloco sempre o girassol, porque muita gente não sabe, mas Rogers,
ele veio das ciências da terra, ele foi estudar biologia, ele era da fazenda, ele era dos animais, ele gostava muito desse ambiente de criação de plantas mesmo, ele era fascinado por isso quando ele era adolescente, criança. Eu acho que isso, de uma certa forma, formou uma certa noção naturalista dele, né? E dele fala que o sujeito, né, aqui tem uma tendência, né, uma orientação positiva, né, nesse grifo verde. A experiência clínica, né, no caso, mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. A gente seguindo lá no amarelo, né, quando consigo afetivamente compreender os sentimentos que os meus clientes exprimem, quando sou capaz de aceitá-los como pessoas separadas em todo o seu direito, nessa altura vejo que tendem a orientar-se em determinadas direções. Né? E que direções são essas? São justamente as direções e daí ele vai colocar várias palavras, né? Uma direção positiva, construtiva, tendente à própria realização, progredindo para a maturidade, né? E daí essa parte em azul sempre me marca muito, né? Acabei por me convencer de que quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior a sua tendência, e eu colocaria aqui, tendência natural, para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida. Maior será a sua tendência para se mover para frente. Então, essa é a perspectiva central do Rogers, né, da tendência atualizante. E aí, nesse contexto, pessoal, Rogers vai criar, ele vai entender aqui um certo ciclo, o contrário de ciclo vicioso, né, um ciclo, tem um nome para isso, vigoroso? Virtuoso, Virtuoso. né? Que é uma ideia, né, Lucas? Você quer caminhar um pouco para esse ciclo aqui? Acho que é uma esquematização também simples, né? Acho que a gente está desde o começo com a proposta não de esgotar ou de apresentar a obra como ela é, mas de apresentá-la, né? Apresentar esboços, perspectivas. Mas um possível desenho do que seria uma psicoterapia para o Roger seria esse ciclo, né? Em que a pessoa progressivamente ganha autoconsciência, né? Percebendo seus próprios sentimentos, seus pensamentos. Isso levaria ela para uma progressiva autoaceitação. Então, eu entendi que eu tenho raiva e eu aceito que eu tenho raiva. Não queria ter raiva, mas beleza, né? Isso, eu continuo sendo eu mesmo, né? Mesmo com essa raiva, não é algo que me destrói, né? Que me distorce, né? De alguma forma. Progressivamente, isso levaria para uma capacidade maior de se expressar, seja através de comportamento, seja através da fala, né? O que está sentindo, o que está vivendo. Isso levaria a uma posição cada vez menos defensiva, né? Então, se a gente voltar naqueles aspectos da pessoa funcional, essa abertura para a experiência tem a ver com isso, né? Tanto que eu acho que é o próximo quadrinho. Uma abertura para a experiência. Então, quanto menos defensivo a gente está, né, para coisas que aparentemente são contraditórias ou que vão contra o nosso ideal de nós mesmos, né? Bom, eu sou uma pessoa generosa. Nossa, minha família, todo mundo sabe que eu sou muito generoso, eu gosto de ajudar todo mundo, né? E aí você vai se percebendo que você pode ser egoísta também, você pode não querer ajudar, você pode ser alguém que não aquele script que foi, né, estabelecido para você, você se deixa a guarda baixar e se permite ser coisas também, né? Viver outras experiências que aparentemente de início parece que ameaçam a sua existência e você vê que não, né? E aí você amadurece e aí esse ciclo continua numa espiral, né? Não num ciclo, mas uma espiral que tende a levar a gente para lugares mais interessantes, né? E o mais curioso disso é quando a gente fala de tornar-se pessoa, esse tornar-se para o Rogers nunca vai deixar de ser um tornar-se, né? Nunca vai chegar num momento da sua vida que você vai falar, bom, pronto, 5 anos de terapia, agora sim eu sou uma. Então, para o Rogers, ele diz que a boa vida, né, ou vida plena, é um processo, não um estado de direção e não um destino, né? Então, traz essas duas ilustrações aí para comparar, porque o estado fixo, né, uma identidade, seria um correspondente aí de um mapa, né, de você dizer, bom, siga esses passos aqui, entre na caverna, dê 5 passos para a esquerda, pega a sua pá, enfia, você vai achar o tesouro, e é ali que está a felicidade, é ali que você vai ser você mesmo. A ideia do Rogers é diferente de um mapa, né? Ele tá falando de coaching, né? Não só do coaching, né? Acho que respostas todo mundo tem, né? Todo mundo quer Sim, ter sim. respostas para tudo e dizer.
onde está a felicidade, né? E para o Rogers, você nunca vai ter um mapa que vai te direcionar, você vai ter uma bússola no máximo, né? Algo que te aponte uma direção e você vai seguir aquilo porque o caminho faz sentido, né? Não porque o destino faz sentido. Que também é uma ideia que às vezes a gente, né, confia no processo. Aí também tudo pode ser deturpado, né? Então não dá pra gente deixar de falar de certas coisas, mas a ideia seria de que a gente está numa direção de se tornar pessoa e nunca vai, de fato, ser uma pessoa. É, a Gemima fala uma coisa muito interessante, né? Eu vejo que quando nós, enquanto psicoterapeutas, aceitamos nossos clientes como eles são, incluindo seus conteúdos obscuros, eles também passam a se aceitar. Gemima, é muito isso. Inclusive, Rogers, ele tem um trecho no seu livro que ele fala o que passa na cabeça desse paciente ao longo das sessões. Ele fala, eu estou com medo de mostrar essa parte minha, mas eu estou com vontade de falar dela. Mas eu falo, mas eu tenho certeza que ele vai me julgar. Mas parece que ele não está me julgando. E daí ele vai contando que eu vou tendo medo, e por modelo de ver o meu terapeuta aceitando essa parte, eu falo, nossa, não tem nada demais disso, né? Eu falo, puxa, então talvez eu não tenha tão pouco valor assim, talvez a minha experiência seja válida, e eu, com esse conforto de ter alguém testemunhando alguma coisa que eu mesmo não conseguia ver em mim, eu consigo olhar para além disso. Então, essa que é a profundeza da experiência do humano, né, e do terapeuta. E a gente entra nesse cara, nessa pessoa, nessa mulher, enfim, né, nesse sujeito que é o psicólogo, a psicóloga, enfim, quem quer que seja, que é essa figura que eu não posso dizer responsável, mas que está implicada nesse processo de uma relação de ajuda. Rogers não se esconde de dizer que é uma relação de ajuda, sim, né? E aí a gente vai ter uma frase para nós que é muito brilhante, muito forte, de uma coautora de um dos livros do Rogers, que é a Marian Kinget, que vai falar: quanto mais a experiência cresce nesse campo da clínica psicológica, mais, né, maior a importância da personalidade do terapeuta, né, que parece impor-se sobre a sua formação profissional. É um jeito bonito de dizer que não adianta o quanto você estude, você ainda será um psicólogo ruim se você for babaca, né? Então, assim, na prática é como que nós, enquanto terapeutas, estamos implicados 100% enquanto quem somos, né? Na nossa prática. Ou seja, eu acho muito estranho quando eu estou em clínicas, quando eu estou com colegas, e assim, acabou o atendimento e sabe assim, xinga o paciente, esse meu paciente é muito chato. A gente sabe que tem psicólogos que têm essa postura, ou seja, você não deixa de ser psicólogo quando você sai da clínica, você é psicólogo quando você está na fila do balcão, não quer dizer que você vai fazer análise em todo mundo, não é isso, mas você carrega uma postura ética na hora que você está dirigindo seu carro, na hora que você está conversando com outro colega, na hora que você está falando com a sua família, você está implicado nessa formação ética. Porque, de novo, Rogers vai nos dizer que ser psicoterapeuta é ter uma postura em relação ao mundo. E calha de você atender pessoas. Né? Então, a Kinga, que fez um livro muito bacana com ele, se eu não me engano, ela que é a coautora também do próprio teste palográfico, ela vai trazer para nós a importância de pensar nesse terapeuta. E daí vamos pensar que atitudes que esse terapeuta pode ter, que sejam atitudes que favorecem a mudança em psicoterapia. Vocês estão conosco? A gente está aqui, ó, seguindo na primeira marcha, hein? Espero que vocês estejam conectados conosco. Tá? Então, as 3 atitudes que o psicólogo, a psicóloga pode ter que favorece o processo de mudança. Lucas, você quer dizer para nós qual é a proposta, qual é a vibe da compreensão empática? Difícil, né? Porque a gente está acostumado com algumas perspectivas de senso comum, de empatia, né? Porque também é outra palavra, né? Que às vezes a gente pega um ranço de empatia. Mas a empatia, no Rogers, seria essa ideia de que você está tão presente nesse encontro com o outro que você desenvolve a habilidade de captar ali, talvez perceber e ajudar a identificar o que essa pessoa está sentindo, né? Não a partir do seu próprio referencial, do tipo, nossa, se fizesse comigo eu ficaria muito irritado, mas a partir do referencial dessa outra pessoa, né? O que é extremamente difícil. A empatia, não sei, mas eu acho que das 3 atitudes talvez seja a mais difícil, porque ela exige um esvaziamento de si para você estar presente no encontro, que é algo bastante invejável, né? Acho que é uma habilidade dos terapeutas que é difícil de exercitar,
mas que é a que traz mais ganhos, né? Acho que mais pro final da nossa aula a gente vai ver outras situações em que a empatia cabe. Esse autor que o Pedro mencionou, que a gente vai passar brevemente por ele, mas é um autor que está estudando hoje, né? O Rogers estava falando isso nos anos 50, 60, 70. E o cara está hoje tentando entender o que que na psicoterapia funciona, né? E essa postura empática, de um acolhimento, sem julgamento, né? Isso é um elemento que favorece o processo terapêutico, né? Então, assim, a gente sendo empático com o outro, a gente está tentando auxiliar com que essa pessoa seja empática consigo mesma, né? Então, que ela possa perceber sentimentos que às vezes eles estão voando por baixo do radar e que você, se dispondo a estar mergulhado naquele mundo, pode auxiliar na identificação, na compreensão, na aceitação. Bom, a ideia de congruência, né, é uma ideia amplamente estudada pelo Rogers, tem a ver com algumas instâncias que ele coloca, né, como o self-ideal, né, enfim, o próprio self, a imagem desse self, mas em relação ao terapeuta, ele também traz essa questão de congruência, que é a ideia do terapeuta, né, a gente vai até colocar aqui como equivalente congruente ou autêntico, né, esse terapeuta, ele vai se permitir, dentro desse esvaziamento que o Lucas colocou, né, ele vai se permitir sentir coisas, né, e ele vai trabalhar, inclusive, considerando o que ele está sentindo, né, eu sempre conto essa história da minha irmã, que é psicóloga também. Ela contava dessa paciente que contava de uma situação de uma violência muito grande que ela viveu, e ela contava rindo, ela contava de um lugar muito complicado, assim, meio desconexo. A fala não estava desconexa com a gravidade das coisas que ela estava falando. E essa psicoterapeuta ficou com vontade de chorar com a história. Com vontade de chorar, ela chorou na sessão. E aqui já é aquela coisa, pode chorar, não pode chorar na sessão. Para Rogers pode. Eu tô sentindo isso, né? E daí, vendo o choro da terapeuta, a paciente se deu conta da gravidade do que ela estava contando. E dela percebeu que ela precisava chorar sobre aquilo também. Então, esse é para mim um exemplo simples da congruência, né? Ou seja, eu levo o que eu estou sentindo para a sessão, não necessariamente eu vou falar tudo para o meu paciente, porque eu tenho um cuidado aí, mas eu uso como ferramenta de observação do processo terapêutico também quem eu sou, de quanto que eu estou alinhado, quanto que eu estou congruente com a minha proposta de ajudar, né, com a minha proposta de estar aí para essa pessoa, e o que eu sinto a partir desse desejo de ajuda, né? E aí, claro, o maior conceito do Rogers, o pior entendido, o mais problemático para muita gente, que é a consideração positiva incondicional, ou aceitação positiva incondicional. E aqui a gente tem um problema de tradução, né? Enfim, a gente tem o termo regard, né? Então, positive regard, que é um querer bem, que é o ter uma postura de aceitação, e que já foi cooptado para a ideia de aceitar tudo que o paciente faz, e não é nada disso. Mas é assim, eu estou aqui 100% querendo o seu bem. Acho que fundamentalmente é isso, assim, o paciente perceber que eu quero o seu bem, né? E quando ele percebe isso, ele percebe que é uma relação segura, né? Acho que são 3 ideias importantes para Rogers, que a gente leva para nós, né? E aí, Rogers vai trazer isso, inclusive, para nós, né? Que a ideia é que o psicólogo clínico possa ser um especialista em não ser especialista, né? Ele tem que ser craque em não ser focado em nenhuma coisa específica. Não excessivo diagnóstico, não na excessiva técnica, mas ele tem que ser muito bom em estar aqui junto, aberto, amplo, né? E a partir daí, a gente encerra esse nosso bloco de psicólogo com a frase célebre do Rogers. Aqui a gente está desconstruindo várias, talvez, sensos comuns que a gente tem na psicologia, né? Então essa bendita frase, todo mundo já ouviu, alguém já postou no Instagram, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Se você não viu isso no curso de psicologia, você não se formou, basicamente, né? Mas eu e o Lucas, a gente quis colocar essa frase aqui justamente para subverter a levianidade com a qual se trata essa frase, né? Então, isso é muito bonitinho de se falar, pega bem você dar uma citação dessa no meio de um congresso, mas na
prática, o que Jung está propondo para nós é uma coisa muito sanguinária, muito radical, muito revolucionária mesmo, de você conseguir sustentar o abandono das técnicas, o abandono temporário, uma suspensão, melhor dizendo, das teorias, das técnicas, para você entrar em contato profundo com outra experiência humana. Isso é uma coisa forte, isso não é uma coisa, né? Quem é terapeuta aqui sabe que às vezes demora anos para você conseguir ter essa experiência. Ou às vezes não demora anos, porque justamente você está tão ingênuo, tão com pouca técnica, que você já tem um contato no seu primeiro ano de formado que também já te bagunça todo. Que bom, né, Lucas? Então acredito que essa frase, a gente ainda tem muito que aprender com essa frase aí, certo? Diga lá. É o que você falou, né? É uma frase que até é meio caricata às vezes, porque dependendo da leitura, da sua entonação, do lugar de onde você está falando, é uma frase que pode levar a profissão da psicologia, né, a prática da psicoterapia para um lugar muito banal, né, para um lugar muito, então é só eu conversar com a pessoa, né? Às vezes as pessoas chegam, né, mas assim, você precisa pagar para conversar. Então, assim, às vezes é culpa nossa também, né, da nossa categoria, por levar a nossa profissão para esse lugar. As pessoas, de forma geral, elas têm direito a não ter uma compreensão tão complexa da nossa profissão, né, mas tudo bem. Agora, a gente pega uma frase dessa, que é uma faca de dois gumes, né, ela pode ou nos destruir enquanto profissionais e falar, bom, então você está aí 5 anos estudando para conversar com os outros. Ou então para você ir para esse lugar mais elevado, né, de que o Roger está propondo, que é, bom, você precisa entender muito, você precisa ter bagagem de vida, você precisa ter experiência, você precisa ter técnica, você precisa ter manejo, mas no final das contas o que vai colaborar mais para o processo terapêutico dar certo é você ser você mesmo, né? Então é muito paradoxal o que Rogers coloca, porque é isso, né? Eu falei daquele esvaziamento de si, né, da suspensão fenomenológica, né? Mas que ao mesmo tempo para o Rogers não é uma isenção, né? Não é tirar o corpo fora e falar assim, bom, vou fechar a porta do consultório, toda a minha vida, meus sentimentos vão ficar lá fora e aqui eu estou completamente presente, né? Para o meu cliente, para o meu paciente. Mas é um estar presente que você não deixa de ser você mesmo, né? Então é paradoxal, a Gemima colocou aí um comentário sobre empatia que eu acho que vai por aí. E outros falando que é um lugar mais difícil de estar, né? O lugar do outro. E não é estar no lugar do outro para ter pena do outro, né? Estar no lugar do outro para ajudar o outro a perceber onde ele está. Acho que esse exemplo da sua irmã foi muito bom, Pedro. É, e, fundamentalmente, essas três atitudes que o Rogers propõe têm o intuito de que a pessoa possa adotar elas para si mesma, né? Então, que ela possa desenvolver empatia consigo mesma, que ela possa se aceitar incondicionalmente, que ela possa estar congruente, né? Então, a psicoterapia, o espaço da clínica é um espaço privilegiado para isso, mas, obviamente, nossa intenção é que a pessoa possa ser ela mesma no máximo de espaços possíveis, né? Bom, e aí a gente vai para a clínica. Aí a gente vai para o nosso último bloco, né? A ideia de clínica, e eu queria começar brevemente com essa ideia, que eu sempre falo nas minhas aulas também. Vocês sabem de onde vem a palavra clínica? A raiz dessa palavra, a origem semântica dessa palavra? Clínica quer dizer inclinar-se para ouvir. Então, clínica é, antes de tudo, a arte da escuta, né? É quando eu me inclino, ou seja, eu me debruço, eu me dobro para ouvir esse outro, né? E aí, Lucas, a gente tem a clínica como uma ética do cuidado, né? A clínica muito associado à ideia de cuidado. E que, de novo, não é a clínica como cura, não é a clínica como solução, a clínica como nada disso, mas a clínica como cuidado. É por aí, Lucas. Então, a gente está entrando agora na nossa última sessão da aula, também estamos chegando no nosso teto, então vamos botar na marcha 5. Também temos espaço de comentários, perguntas, né? Mas enfim, então a gente fez um trajeto até aqui que é de o que é ser uma pessoa, se a gente entender o que é ser uma pessoa, como a psicoterapia pode favorecer que alguém seja uma pessoa, se a psicoterapia depende das atitudes do terapeuta, né? Quais são essas atitudes, o que o psicólogo precisa ser para que o outro seja uma pessoa, e que fundamentalmente é ser uma pessoa também, mas não ser uma pessoa de forma desleixada, né? Mas assim, de uma forma tranquila, de uma postura de alguém que está receptivo para o outro. E se isso é clinicar, né, se a clínica é essa escuta qualificada do psicólogo, a gente pode pensar que esse inclinar-se para ouvir não é uma ação que só pode acontecer dentro de um consultório, dentro de uma videochamada, né? Então,
a clínica, se a gente pensa ela a partir do Rogers, ela é uma clínica que é muito mais ética do que técnica, né? Então, o Rogers pouco vai falar sobre técnica. Ele vai ter, sim, questão dos reflexos simples, reflexos complexos, né? Mas ele vai se debruçar para a questão ética, que é a postura do psicólogo, como que você vai lidar com o sofrimento. Então, essa clínica é portátil, né? À medida que você carrega a sua ética para onde você vá, né? Você não vai guardar a ética na gaveta e, bom, amanhã eu volto aqui para te encontrar. Então a gente pode pensar que essa ética do cuidado e fundamentalmente esse fazer clínico, ele pode acontecer no consultório, ele pode acontecer na escola, ele pode acontecer no CRAS, ele pode acontecer no CAPS, né? Ele pode acontecer em qualquer lugar, na rua, consultório na rua, com população em situação de rua. Lá em Santos tem uma clínica aberta de psicanálise, né, que acho que quinzenalmente ou mensalmente na praça, né, trocam com quem quiser sentar. Então a clínica, acho que cada vez mais a gente vai pensando ela fora do consultório, né? Esse último momento da nossa aula é justamente para a gente pensar qual que é o limite da clínica, né? Que a gente pode colocar dentro dessa ideia de clínica. Então, trouxe aqui dois exemplos bastante simples, mas para a gente pensar, porque quando a gente pensa em psicologia, imediatamente a gente é levado a pensar na psicoterapia, né, como um locus principal da nossa profissão, mas a gente sabe que no Brasil o psicólogo é um profissional que está presente na grande parte das políticas públicas, né, na saúde, desde a atenção básica até a atenção especializada, na proteção social básica, proteção social especializada, então tá no CRAS, tá no CREAS, tá no CAPS, tem psicólogo em todo lugar. Agora, cada vez mais nas escolas, né? Então, como que a gente pega essas três posturas, né, do Rogers, como que a gente pega essa ideia de clínica e traz para um lugar como um CRAS, né? A Vivi, se ela estiver aí, fica à vontade, minha ex-chefe de CRAS, fica à vontade para comentar também. Mas vamos pensar num psicólogo que está fazendo uma entrevista para conceder um benefício para uma família que está chegando ali, desesperada por algum tipo de ajuda, ou que teve uma situação revés, a Vivi tá aí, teve uma situação de revés na sua vida, perdeu uma renda, perdeu uma casa, perdeu um ente querido que era o provedor da família, essa pessoa chega lá para pedir alguma coisa, né? Ela tem uma demanda para o serviço, que é um benefício, que é ser inserida no Bolsa Família, seja lá o que for. Essa é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder acolher essa família, né? E acolher não é só você apresentar o que é o cadastro único, né? Acolher é você conseguir ter empatia com o que aquela pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa não teve nenhum tempo, não teve nenhum lugar onde ela conseguiu sentar e falar com alguém, tipo, olha, tá foda, não tá dando, tô preocupado, as contas não estão fechando, a comida tá cada vez mais cara, né? Então, obviamente, não é um trabalho terapêutico, mas é sim um trabalho clínico, né? Tanto que as prefeituras, quando contratam, contratam psicólogos clínicos, né? E aí eles vão jogando esses psicólogos clínicos para todos os lugares. E a situação 2, né, na proteção social básica, na especializada, a gente tem muitos grupos, né? A prioridade é que se trabalhe com a comunidade, com as famílias. Esses grupos podem ser de mulheres, de homens, de idosos, né? Geralmente são segmentados aí para um certo perfil sociodemográfico, né? Então, assim, um grupo de mulheres é uma oportunidade para as mulheres compartilharem as dificuldades de ser mulher, né? De ser mãe, de ser esposa, então, obviamente, a gente não quer só falar sobre direitos ali, né? A gente quer falar sobre o que elas estão sentindo, sobre as dificuldades que podem ser compartilhadas, podem ser aceitas, né? Às vezes, na igreja, né? A igreja é um espaço social muito pertinente para a maioria das famílias brasileiras. Mas, às vezes, na igreja ela não tem o direito de falar, né? Que não aguenta mais o marido, que o marido só bebe, não quer saber das crianças. Então, a gente pensa que espaços como esse são, sim, espaços clínicos, né? Que podem ter um efeito clínico para as pessoas. Vivi, quer acrescentar alguma coisa aí? Vi que se ligou a câmera. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Estou tão feliz porque eu sou formada há 18 anos e eu tive pouquíssimo contato com Rogers, né? Então, estava bem empolgada aqui para assistir essa aula. E eu sinto muita falta de você, Lucas, lá no nosso serviço, porque o Lucas trazia ele falava uma fala que eu me apropriei e tenho usado, né, da gente transformar a queixa em demanda, né? Porque é isso, trabalhando como psicóloga nas políticas públicas, a gente tem acho que a nossa profissão ela fica de uma maneira assim
que nós precisamos mesmo demonstrar qual o nosso fazer, né? Porque quando a gente está no consultório, geralmente a pessoa vem já com uma certa ideia, né, do que é aquele espaço e de algumas regras, digamos assim, sociais que ela vai cumprir ali, de horário, de dia da semana. Nas políticas públicas, não, né? Isso é bem diferente. Então, já teve situações assim de colegas que falavam, mas cadê meu setting, né? Aqui eu vou atender em qualquer sala, eu atendo nessa amanhã na outra, né? Não tem uma caixa de lenço, não tem uma garrafinha de água, né? E aí é isso, né? Acho que o fazer nas políticas públicas da psicologia é uma grande possibilidade, mas também tem que ter muito cuidado, né? Para exatamente não acontecer, acho que um pouco isso que o Lucas falou, de acho que ele não falou bem nessas palavras, mas como eu absorvi, de banalizar um tanto a nossa atuação, né? Das questões do sigilo e do respeito à história daquela pessoa. Mas eu acho super importante, né? E acho que rompe também um tanto com essa visão elitista da profissão, né? Então, assim, nossa, eu posso falar com um profissional de psicologia aqui, né? Nesse lugar, sem com a roupa que eu tô, sem precisar me arrumar para ir até o consultório, enfim. E acho isso muito legal. E uma outra contribuição, que uma vez a gente teve uma formação, né? Que foi muito interessante, foi até uma assistente social que falou isso, eu me apropriei também dessa fala, eu vou me apropriando das falas das pessoas, agregando. E ela dizia assim, né, porque ficava muito esse debate, tá, você vai fazer um grupo, mas, por exemplo, para tratar a violência contra a mulher, mas isso, né, não pode ser exposto em um grupo, tal, e ela dizia assim, o que vem de fora para dentro é social. E aí os efeitos disso, de dentro para fora, vão ser da ordem do subjetivo, né? Então, acho que isso é super importante. Eu, como uma defensora aí da psicologia social, eu acho que a gente tem muito também a acrescentar nesses debates, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer para além do consultório, do um a um, né? Acho que coletivamente a gente consegue agregar e também acreditar na potencialidade das pessoas, né? Que elas têm coisas para trocar. Então, muitas vezes a gente vai com o nosso saber ali, né? Enfim, com a nossa experiência, mediar aquelas conversas. E isso requer também muita empatia e especialmente humildade, né? De entender que não é porque nós temos uma formação que nós temos algo mais relevante para dizer, né? Muitas vezes o nosso papel vai ser mediar. E acho que isso é de uma experiência incrível. Obrigada, gente. Eu vou desligar a câmera porque eu tô aqui, né? Sabe, né, Lucas? Sou mãe, então vai fazendo enquanto eu ouço, vou atendendo as demandas. Mas obrigada e parabéns, viu, pela iniciativa de vocês. Tamo junto, Viviane. Valeu, Agradeço. Vivi, obrigado. Viviane, muito legal isso que você trouxe, que assim, é o humanismo para além da clínica, é justamente o que a gente está falando, né? Humanismo para todos os outros lugares, né? É por aí mesmo. E daí a gente vai entender que justamente na própria proteção social, no atendimento, o diagnóstico pode ser um muro. O diagnóstico da doença pode, num primeiro momento, se ele vier com muito peso, nos atrapalhar. Certo, Lucas? Você quer falar um pouco do Pelé? Pelé, claro que eu quero falar do Pelé. Eu acho que essa ideia de diagnóstico que a gente está falando aqui, ela serve para várias outras coisas, né? Ainda na assistência social, em qualquer lugar, né? Que você atenda o público, às vezes a família tem um prontuário, né? Tem uma ficha, tem dados ali sobre ela. Então aí você vê, então tem uso de drogas na família, não tem um histórico de negligência. Essa família é acompanhada pelo conselho tutelar, né? Então são várias informações, às vezes, eu entendo que o diagnóstico psicológico, psiquiátrico também é um dos elementos que acabam impedindo que a gente possa entrar em contato real com essas pessoas, né? Eu acho que isso acontece em duas vias, né? Acho que a gente, como profissional, pode impor esse muro e o outro, como usuário, como cliente, como paciente, também pode impor muros. Dois exemplos rápidos aí, né? Do Pelé. Cadê o Pelé? Pelé. Peguei essa imagem aí, Pelé meio
do Rosário, né? Uma coisa meio psicodélica, meio fragmentada, para contar de um caso, bem brevemente, né? Quando eu fazia estágio no CAPS, tinha um senhorzinho que tinha o diagnóstico de esquizofrenia, e aí, certa vez, a gente foi visitar o Museu Pelé, lá em Santos, né? E aí, voltando, né, tem aquele bate-papo, como é que foi, o que vocês acharam, não sei o quê. E aí ele começou a contar uma história do Pelé e falou assim, não, porque quando o Pelé subiu pro cosmos e blá 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 blá, aí eu fiquei assim, né? Aí, assim, eu já parei de ouvir o que ele tava falando. Quando ele falou quando o Pelé subiu pro cosmos, eu já fiquei com aquilo. Pelé subiu pro cosmos, falei, meu, esse senhor, vamos rever a medicação dele, né? Não é possível. O médico tá de brincadeira, porque esse cara tá delirando, né? Tá, os sintomas dele estão voltando. E aí, quando eu levei essa situação para a supervisão, algum colega de supervisão falou assim, mas ele falou do Cosmos, é o quê? Time de futebol? Eu falei, que time de futebol? E de fato, o Pelé jogou no time de futebol chamado Cosmos, nos Estados Unidos, né? E esse time de futebol ficando nos Estados Unidos, né? Se a gente pegar a representação do mapa, o norte aí em cima, subiu, foi pro norte, né? Então, aquele senhor nada mais estava falando de quando o Pelé foi transferido do Santos para o time Cosmos. E na minha ignorância, eu fiquei achando que aquilo era um delírio dele. Então, assim, nessa situação, eu penso que perdi a oportunidade de explorar a memória afetiva que aquela pessoa tinha com o Santos, com o Pelé, que representou para você, se acompanhava muito, você ia na Vila Belmiro, enfim, acho que um vasto campo de possibilidades de contato e de aposta na capacidade daquela pessoa, independente de diagnóstico, de idade, de quão dopada de remédio ela está, de ouvi-la, né? Da pessoa dela poder se manifestar ali. Por quê? Porque o Helles estagiário ficou com um fragmento de discurso e já entendeu que era um delírio. Agora, isso também pode acontecer, muitas vezes, tanto na clínica quanto no serviço público, quando a pessoa já traz as suas demandas, né? Então, assim, eu estou te procurando porque eu tenho depressão, né? Eu já olhei, já fiz o teste aqui online, já vi que são sintomas, não estou saindo de casa, só quero dormir, então eu tenho depressão. E aquele diagnóstico acaba virando uma espécie de escudo, né? Então a pessoa só se relaciona com você a partir dos seus sintomas, né? Então eu tô aqui para tratar da depressão, não tô aqui para me tratar, né? E aí para o Rogers, né? Para tantos outros autores, mas no humanismo principalmente, seria um erro a gente comprar essa relação que se dá através dessa mediação pelo diagnóstico, né? Então pode dar o próximo slide para a gente fazer uma referência aqui ao Franco Basaglia, né, que foi um psiquiatra italiano que muito contribuiu na reforma psiquiátrica no final do século passado na Itália. O modelo do Basaglia é um modelo que o Brasil aplicou na criação dos CAPs, né? Para quem não é da área, até, sei lá, tem gente aqui que nasceu e já tinha CAPs, tem gente que nasceu e viu manicômios, né? Então, o modelo de atenção em saúde mental no Brasil veio a mudar no começo dos anos 2000, né? Uma coisa extremamente recente também. Mas o Basaglia falava que a gente devia, no tratamento do outro, colocar a doença entre parênteses, né? Então, eu não estou tratando da depressão, da ansiedade, da esquizofrenia, estou tratando daquela pessoa, daquela comunidade, estou tratando do que acontece, né? O diagnóstico é uma rotulação, serve para alguma coisa, para outras nem tanto. Então, às vezes, a gente se pega numa síndrome de House, né? Estou vendo House agora. A gente quer diagnosticar tudo. A gente fala, não, mas esse comportamento aqui é típico de borderline, porque não sei o quê. E a gente esquece, às vezes, da experiência do outro, né? De lidar com a sua agressividade, de lidar com a sua família, né? Então, colocar a doença entre parênteses é um lembrete sempre pertinente do Basaglia. Nesse contexto, Lucas, quando você fala para nós de pensar somente pelo diagnóstico fragmenta a nossa visão do outro, a gente também acredita que pensar necessariamente, muito restritamente, dentro de uma específica abordagem em psicologia somente, é uma coisa que às vezes não nos ajuda. Para isso, eu vou contar uma história para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar, da grande história do rei hindu, que chamou 4 homens cegos para identificar que animal que estava na frente deles. Um dos cegos, ele apalpou um dos pés desse elefante. Falou, esse é um animal é um animal cilíndrico, deve ser, sei lá, um bicho esquisito. O outro apalpou, né, o dente, falou, deve ser uma cobra, deve ser um bicho afiado, e tem que tomar cuidado. O outro viu, não, é uma toupeira, porque ele é comprido e mole.
Ah, não, deve ser um passarinho, porque ele é fininho aqui, tem penas aqui. E, na verdade, todos esses 4 estavam vendo partes desse animal. Se a gente fosse seguir a visão de cada um deles, a gente ia ter uma quimera, a gente ia ter um bicho que não correspondia à realidade. Mas o que cada um deles, na sua individualidade, não conseguia enxergar era que, de fato, era um elefante todo. E aí a gente queria trazer essa ideia da transversalidade das abordagens em psicologia, né, de que cada uma delas tem um debate muito bacana do Jean Leopold com o outro cara do Viver de Psicologia, que é o debate entre TCC e psicanálise, e eles concordam dizendo que o problema das duas abordagens é muito mais, né, a rixa entre as duas, é muito mais de nomenclatura do que propriamente de epistemologia, né, e que a gente pode pensar, sim, que cada um de nós vai captar um pedaço desse ser humano, vai captar um pedaço fenomenológico, mas que a gente não vai conseguir ver tudo, né? E aí a gente queria encerrar o nosso encontro trazendo um spoiler, trazendo um prelúdio de um autor que será estudado no nosso percurso formativo, né, somando aos estudos de Freud, né, que vai trazer para a clínica humanista uma visão muito bacana, que é o Bruce Wampold. Ele é um psicoterapeuta americano, talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez não, mas ele que tem livros brilhantes que tentam transcender aí justamente o debate de qual linha funciona, por que funciona, ele tenta justamente levar isso para um outro caminho, ao invés de focar somente em psicologia baseada em evidências, ou é o inconsciente, esse debate um pouco ecolálico, um pouco demagógico, não é interessante para ele. Ele está interessado, sim, em ver o que funciona. E aí ele vai ter a sua grande ideia, a sua grande proposta, que é a ideia de fatores comuns em psicoterapia. Ou seja, o que um psicanalista faz, o que um cognitivo comportamental faz, o que um analista do comportamento faz, o que eles têm de comum na sua postura enquanto terapeutas, na sua postura nos momentos de intervenção, que faz com que as pessoas melhorem no processo psicoterapêutico. E aí ele vai propor uma clínica pautada por esses fatores comuns. E ele vai, inclusive, nos seus estudos, discriminar aquilo que ele chama de fatores específicos, né? Ou seja, fatores de melhoria do paciente, do cliente, que estão relacionadas a uma técnica específica daquela linha, que não são fatores maiores, não são resultados maiores do que os resultados dados pelos fatores comuns. Então, Bruce, ele está propondo uma primeira grande inovação, talvez uma proposta não de unificação das linhas, não é isso, mas de um abandono dessa falsa dicotomia de que os terapeutas precisam brigar em qual que é a melhor abordagem. Então, esse vai ser um autor estudado por nós, é um estudo muito recente, não tem muito vídeo disso, não tem muito artigo sobre isso, tem coisas que tem o nome do Wampold aí, grudado em artigos aí soltos, então a gente vai aprofundar nesse cara, que a gente acredita que é a última tecnologia que a gente tem, a mais recente, mais atual em psicoterapia humanista, as palavras do Bruce. E aí, né, Lucas, a gente encerra com essa provocação aqui para vocês, né, de saber se a gente está, enquanto terapeutas, enquanto estudantes de psicologia, se a gente está no caminho certo. Lucas, qual é a grande pergunta aqui que a gente vai deixar para eles, para a gente poder ir para o nosso momento final? A grande pergunta é, Pedro, você ama ou odeia Freud? Freud me diria que é uma relação ambivalente. Eu falei Freud de novo? Em algum momento? Uhum. Olha só, preciso levar para minha análise. Obrigado. Gente, a nossa ideia aqui é abordar um pouco, para concluir a nossa aula, a gente vai ter espaço agora ainda para perguntas, para comentários. Lembrando que o link da lista de presença é muito importante que vocês preencham para receber certificado, para concorrer à bolsa para o percurso formativo, está aí fixado no chat. Mas essa ideia, né, de como que eu sei se estou no caminho certo, essa insegurança que nos atravessa, que atravessa estudantes recém-formados, pessoas que já estão há muito tempo formadas e que às vezes se perguntam o que eu estou fazendo, né, na clínica? Será que eu sei o que eu estou fazendo? E a nossa provocação aqui é a gente pensar que lidar com o diagnóstico, né, você poder identificar a partir de sintomas qual é o nome do sofrimento que alguém está apresentando, essa é uma coisa que o ChatGPT faz, que o Google faz. Dar recomendações, bom, tenho depressão, então você deve dormir melhor, você deve fazer exercício físico, ter uma alimentação balanceada.
Isso também o ChatGPT faz. Eu tive um sonho com cobra. O que quer dizer? Isso aí tem vários exemplos de sites, significado de sonho, enfim. Talvez o que nos dê uma sinalização de que a gente está no caminho certo é isso. Se o que eu estou fazendo, o ChatGPT pode fazer hoje, ou poderá fazer daqui a uns 10 anos, talvez algo na forma como eu me relaciono com o outro e com o seu sofrimento, na forma como eu escuto, não está tão legal. Talvez eu possa melhorar e me aperfeiçoar nisso. Agora, se a sua humanidade é insubstituível, será que ela é insubstituível? Não sei. Quem viver verá, né? Vamos ver qual que vai ser o final do século. Mas se você consegue preservar a sua humanidade, consegue preservar a empatia, a sua autenticidade, né, de estar naquele encontro de corpo inteiro e poder reagir de forma espontânea, de forma congruente àquela relação, talvez isso não seja substituível ou automatizável ou robotizável, né? Talvez, né? Essa é a nossa aposta. Inclusive, essa imagem foi feita por inteligência artificial, né? A gente pediu para fazer a pessoa sofrendo e o robozinho com a prancheta e ele fez. Então, assim, o que mais ele vai poder fazer que a gente... Aliás, o que ele não pode fazer que a gente pode, né? Enquanto terapeutas, enquanto psicólogos. Essa é a nossa provocação final para esse encontro de hoje. E aí, nessas palavras, né, a gente coloca aqui, voltando para o início, que a gente continuamos apostando que a clínica pode ser um espaço do sujeito ser quem é, por tudo isso que a gente falou. A gente espera que vocês estejam saindo daqui provocados, não só a refletir sobre a responsabilidade que cada um de nós tem enquanto psicoterapeutas, mas também refletir se não vale a pena participar do nosso percurso formativo. O nosso percurso formativo é o momento da gente poder aprofundar em todas essas questões. Nós teremos 8 encontros aí, muito bacanas, vai ser nesse estilo, então isso aqui foi uma pílula, é nessa vibe que a gente vai conversar, com uma única diferença, que é uma diferença importante, e no percurso formativo a gente vai ter bem menos pessoas, vai ser um grupo seleto, para a gente poder trocar e vocês poderem, daí sim, trazer caso, a gente discutir questões. Então eu convido vocês para participarem, sabendo que a gente vai usar como filtro, como campo de pensamento, a obra do Tornar-se Pessoa. Então a gente brincou que através da obra Tornar-se Pessoa, a gente vai pensar os raios variados de luz aí do contemporâneo. Então a gente vai trazer as questões de fatores comuns, vamos trazer a noção de clínica ampliada, né? Ou seja, como a moça que contribuiu conosco, pensar a clínica para além do espaço psicoterapêutico individual, pensar terapias de grupo. Então vai ser um espaço muito, muito bacana, que terá como eixo aí essas quatro grandes perguntas, né? O que é ser uma pessoa, o que é saúde e doença para o humanismo, o que é psicoterapia e qual é o futuro do humanismo. Eu não sei se vocês perceberam, a nossa aula de hoje foi uma pílula de cada um desses assuntos, né? Então a gente vai aprofundar em cada uma dessas questões nesses 8 encontros, que serão quinzenais, iniciando dia 11 de março, terminando no dia 17 de junho. Essa conversa no grupo, né, no percurso formativo, a gente vai dialogar com o Rogers, vamos dialogar comigo, né, e com o Lucas, estaremos aí batendo papo com vocês, os participantes ao vivo, quem vai ouvir as gravações desse percurso formativo. Então vai ser uma roda de conversa muito mais ampla do que essa que a gente fez hoje, tá? Lembrando que vai ser online também pelo Google Meet, vamos ter um grupo de WhatsApp. A gente vai deixar a gravação disponível desse curso por 6 meses para vocês, então você pode se inscrever, você pode fazer a matrícula. Pedro, só consigo assistir o início, depois eu tenho aulas. Você pode se inscrever do mesmo jeito, assiste depois, gera certificado de participação, não tem problema. Convidamos vocês para acessarem a Kairos Psicologia, para vocês poderem saber mais do nosso trabalho. Aqui deixamos toda a bibliografia que a gente usou para montar essa aula e encerramos com esse convite para que vocês reflitam sobre a prática de vocês e, se necessário, né, se vocês quiserem aprofundar esses encontros, né, comigo, com o Lucas, engrossar o caldo dessa discussão, saibam que agora vocês têm essa porta de entrada.